Pessoal, esse vídeo de hoje é um vídeo triste. Triste por quê? Porque nós vamos falar um pouco desse prédio histórico que pertenceu às forças policiais lá em Floresta. É um prédio que tem uma importância enorme para a nossa história. E diferente de muitas casas que estão nos confins do sertão, se acabando, totalmente em ruínas, esse prédio está dentro de uma cidade, da cidade de Floresta. E assim como esse, tantos outros estão passando pela mesma situação. E a gente espera que as autoridades uma hora acordem e façam com que todo esse patrimônio arquitetônico que nós temos aí pelo sertão todo do Nordeste seja um dia recuperado, porque tem muita coisa realmente se acabando. E a gente só torce para que o turismo cultural venha com força total, que é o que nós mais queremos e precisamos. Nós não podemos deixar que os nossos patrimônios arquitetônicos se acabem. Isso é uma luta que já vem sendo feita há anos por muita e muita gente. Eu me lembro, nos anos 90 ainda, Paulo Gastão lutando por esses patrimônios aí no Nordeste todo, indo de porta em porta, batendo de porta em porta, procurando pessoas para um dia a gente ver todo esse patrimônio da maneira que nós queremos, que são os patrimônios recuperados, onde as pessoas possam vir visitar e conhecer a história deles, tá certo? Nós vamos ter aqui dois colegas que vão falar um pouco sobre a história desse patrimônio arquitetônico que aconteceu lá e um pouquinho da história relacionada à floresta. Então fica aí mais uma vez aí a nossa tristeza, né, e o nosso grito aí de aclamação para que aonde quer que exista um patrimônio arquitetônico importante da nossa história, tanto faz ser do poder público ou de particulares, que as pessoas tenham consciência e que um dia possa estar tudo recuperado, tá bom? Então vamos ouvir aí o que os amigos têm para dizer e vamos ficar na torcida para que um dia a gente esteja aí com tudo isso aberto à visitação. Manuel Neto saiu daqui de Floresta, mas na época não era aqui que a polícia funcionava, que o batalhão funcionava, era onde hoje é o Correio. Bom, quando houve o fogo da Tapera, na madrugada de 28 de agosto de 26, né, daqui há quem diga que se ouvia daqui, mas ao mesmo tempo as pessoas que moravam mais próximas escutavam e a notícia chegou aqui. E aí alguns quiseram ir e Munir de Farias, que era o comandante, não queria permitir que fosse, porque me parece que tinha apenas 28 homens aqui. E aí o risco que se corria, o que o Munir de Farias alegava, é que deixaria a cidade desguarnecida e poderia haver uma invasão à cidade também. Mas aí muita gente aqui dizia para ir que tomava conta da cidade, na verdade, que combateriam se houvesse uma tentativa de ataque. Mas isso aí não aconteceu, né? E quando Manuel Neto foi com mais 10 e no caminho ele conseguiu mais 5 pessoas na fazenda de Zé Calaça. E aí quando ele chegou, a maior parte do pessoal já tinha saído, mas ainda houve um tiroteio rápido onde se perdeu um soldado, né? Morreu um soldado, sim. No livro As Cruzes do Cangaço, meio com Marco Carmelita. Eu acho que um dos capítulos mais interessantes do livro é esse da Tapera, porque geralmente os livros que se referem a esse episódio, eles citam no máximo 4 ou 5 mortos, quando na verdade houve 13, fora os cangaceiros. E nós identificamos todos eles. Os livros que geralmente contam em 4, 5 páginas no máximo, nós levamos, eu acho que 40 páginas, nos detalhes dos antecedentes e do depois. Todos por nome, inclusive, sim. E os locais onde eles morreram. Porque nem todos foram na casa, né? Houve alguns nas fazendas vizinhas, numa fazenda vizinha, outros que estavam vindo, outros na estrada, que vinha para a floresta. Então, identificamos todos os locais onde eles morreram. As vítimas de Lampião. Porque foram retirados alguns cangaceiros baleados e a gente sabe que morreram também e foram enterrados na Caatinga. A família do pessoal nos informou, né? As famílias do pessoal. A gente entrevistou um bocado de gente e o pessoal nos passou isso aí. A gente sabe onde é porque tem as fazendas. Nós visitamos os locais, né? A antiga casa, por exemplo, de uma fazenda vizinha que se chamava Tapera também, onde morreram 2 pessoas. E outros que estavam vindo dar uma ajuda, vinham da região da Barra do Silva, no caso, de uma fazenda para aquele lado, né? Que fica, no caso, a oeste daqui, não é? A oeste do local. E quando vinham, um foi morto na chegada e os outros se saíram. Outro que era um feirante que vinha para a feira aqui em Floresta, foi morto também num piquete que foi feito na estrada para não deixar o pessoal chegar e dar a notícia.
Mas a notícia chegou de qualquer forma porque as fazendas vizinhas e o tiroteio era muita bala, como diz, né? No livro a gente coloca a coordenada geográfica, inclusive. A pessoa com GPS chega fácil. É só botar a coordenada no GPS e está chegando nesses locais. Esse prédio, na verdade, ele passou a funcionar só em 1928 e ficou só até a Revolução de 30. Quando houve a Revolução, o pessoal foi retirado para o Recife para combater o pessoal lá, os revolucionários. E aí não voltou mais. Durante a Revolução, o comandante foi baleado aqui. Houve um foco de resistência, no caso, né, de revolução, aliás, e alguns, além do comandante, morreram dois policiais. E o comandante foi baleado. Houve na região do Mulungu, na região do Riacho do Navio, contra a coluna Prestes. A coluna estava de passagem e daqui seguiu para a Bahia. Houve mortos, inclusive, da coluna Prestes. Aí houve na Fazenda Vaziado e alguns outros locais. Era um costume do pessoal, como a coluna tinha muita gente, tinha um costume do pessoal atirar nos últimos. Atirar e tática de guerrilha, né? Atirava nos últimos e se saía. De abandono, no telhado que era provisório caiu, mas a estrutura embaixo está toda escoramento ainda. O cupim está acabando, mas está todo escorado. Tem a estrutura de base, que é a parte de ferragem todinha, que é o radier, está todo batido. Por isso que não cai. Se não fosse o radier e a estrutura embaixo, o prédio já tinha ido abaixo há muitos anos. Um descaso, porque Floresta não teve capacidade ainda de formar um prédio desse para deixar a cidade mais bonita. Abandonado, porque isso era para ser um exemplo de... Assim, que eu morei em Olinda e tem os casarios tudinho aqui, que é tudo uma coisa linda, e isso faz parte do casario. Então isso era para ser uma casa de cultura, uma casa de cultura regional, pegar essas partes de Belém, Tacaratu, de parte de rede, selecionasse as salas, botasse as salas de rede, botasse as salas de artesanato cultural da região, porque aqui tem diversas formas de vivência. Então poderia ser até uma casa cultural regional aqui. Povo regional da cidade de Floresta, região e do Brasil, venha conhecer a cidade de Floresta, que é um acervo cultural muito importante, não só a história de Pernambuco, como a parte do Brasil colonial. É fundamental a cidade de Floresta para a evolução de Pernambuco.